meu nome é Josué Vidal. O título da minha palestra é um tanto sugestivo, talvez, não sei se quando eu ouvi esse título aqui, eu falei, agora, o que eu faço, né? Transformação do data center, fazendo a promessa da conectividade, uma realidade. Então eu consegui materializar isso daqui, até mostrei para os meninos ali atrás há pouco, mas... Funcionou agora? Sim, já estava funcionando há 3 meses, quando eu recebi o convite. Ok? Pessoal, só me apresentando um pouco melhor, né? Trabalho na área de tecnologia desde 2001. Sou formado pela FIAP em arquitetura de redes de computadores. Sou especialista de infraestrutura, meu foco sempre foi em infraestrutura. Sei que desenvolvimento tem um if e depois tem um else. Acho que é alguma coisa assim. Só isso que eu sei de desenvolvimento. Correto? Então, minha carreira, minha formação ao longo desses mais de 10 anos é realmente em infraestrutura. Então, já tive a oportunidade de trabalhar aqui na Microsoft Brasil como especialista em Windows Server 2012 e System Center. Anteriormente, atuei na Avanade como consultor de infraestrutura. E hoje, eu tenho uma empresa de treinamento e consultoria focado em System Center 2012, focado em infraestrutura, focado na plataforma Azure também. Okay? Sou MVP aqui desde 2005, desde 2005 não, 2009, e está aqui o meu e-mail, o meu blog, meus contatos. Fiquem à vontade para tomar nota aqui, ok? Muito bem. Gostaria de... Volta lá, volta lá. Volta lá, volta lá. Toma nota, mas você tira da tela. Não? Mas isso é aquele e-mail que você não responde? Não, jamais. Não, tanto é que é o e-mail que eu respondo que eu já coloco e-mail corporativo, porque daí não tem como falar, pô, é aquele e-mail que não abre, entendeu? Legal, pessoal. CPD ou data center? O que é isso aqui? Hã? Mas em algum momento, isso aqui existe? É uma realidade? Você já viu isso? Então, isso é chamado de quê? Aí o cara, ele tem um investimento um pouquinho melhor, ele faz o quê? Ele pega isso daqui e coloca num rack, né? Aí já melhorou um pouquinho? Hã? Aqui já é um data center, já? Ok, o ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte, a transformação do data center, né? Esse aqui, ele se transformou, ele mudou, ele alterou alguma coisa. O ponto que eu quero apresentar é a flexibilidade que você tem aqui. Qual é a flexibilidade que você tem aqui? Até quantas máquinas você consegue chegar aqui, ou aqui, né? Até quantas máquinas? Qual é o seu poder de processamento, o seu poder de memória, o seu poder de velocidade de rede? Qual é a sua capacidade de armazenamento dentro desse ambiente aqui? Ela é limitada. Esse é o ponto. Então eu consigo mensurar, quando eu olho para um cenário desse, esse tipo de capacidade, quais são os meus limites. Quando a gente fala de transformação do data center, é justamente ultrapassar fronteiras. A partir do momento que eu consigo olhar pela janela. Veja só, se eu pedir para cada um de vocês agora desenhar o ambiente de vocês, você tem a capacidade de fazer isso? Eu falo, ó, desenha lá como que funciona a sua estrutura da sua rede. Como que ela está? Tantos servidores, está aqui posicionado, eu tenho um Firewall, aí eu tenho uma outra filial, LAN to LAN, eu tenho ali um outro site DR. É possível vocês fazerem esse desenho hoje? Sim ou não? Mensurável. Mensurável. Isso já é uma realidade. Já é uma realidade. O ponto que eu quero falar é que esse LAN to LAN aqui, ó, esse outro, digamos que aqui, ó, site primário e site secundário, 2 sites aqui, com esse tal de advento de computação em nuvem, só deram outro nome para ele. Mas esse cara aqui ele já existia, que era um provedor de serviço remoto que você fazia um colocation, mas só que a forma que você contratava aquele tipo de serviço que talvez não era tão atrativa. Que agora, basicamente, nós estamos chamando isso daqui de Azure. Então, essa outra ponta aqui, ó, que é o Azure. Que até então, quando você tinha que contratar um colocation, ou ir lá pegar dos diversos data centers que tem ali em Alphaville, você contratar alguma coisa, como que você contrata? Você já tem um valor fechado, num período estimado de tempo que você vai ficar ali, e ele já trava um valor. Aqui não. Aqui vai ser utilizado conforme o seu consumo. Então essa é a diferença dessa transformação quando você já pula para
para o Azure. Aí quando eu entro no Azure aqui, aí sim, agora nós estamos sim falando de data center, tá certo? Aí agora sim eu estou falando dos data centers do Azure, aí eu tenho uma outra foto que representa novamente o Azure, os containers do Azure, ok? E aí depois todos os containers já dentro da estrutura lá, e aí ele monta a estrutura aqui, ok? São quantos data centers espalhados no mundo? 16, né? Então são 16. Até então, naquele primeiro desenho, eu tinha uma LAN to LAN, agora eu posso ter uma LAN to N. Então, a partir do momento que eu coloquei na tal da nuvem. O ponto importante é essa tal da nuvem, essa tal desse Azure ou dessa computação em nuvem, é um data center que está em algum lugar que a Microsoft gerencia. Esse é o ponto. Não existe, mas o que eu tenho que aprender? Qual é a ciência nova que eu tenho que... Não, os conceitos que você já tinha quando você realizava a sua LAN to LAN é similar agora, mas você vai realizar uma LAN to Azure. Só mudou o nome. Antes era LAN, agora é LAN Azure, ok? Se eu olho o desenho, aquele desenho lá, agora mudou da arquitetura. Agora eu tenho a rede LAN e eu tenho agora a rede Azure. Mudou um pouco o desenho. Eu tenho uma outra arquitetura, eu não tenho LAN to LAN, eu tenho LAN to Azure. Então, um desenho agora da minha arquitetura, falando agora, que trazendo para a atualidade, traduzindo isso, nuvem híbrida, ok? Tradução da nuvem híbrida, tá? Esse slide eu poderia ficar um ano inteiro aqui só falando desse slide. Ecossistema, né? Azure, Windows Server 2012, System Center. Você pode observar aqui que eu tenho Windows Server 2012 e todas as suas competências, armazenamento, virtualização, servidor de arquivo, rede, gerenciamento, VDI, on-premise sendo gerenciado por System Center, Public Cloud sendo gerenciado por Windows Azure. Então, esse modelo aqui desse pôster aqui, eu até deixo a dica para vocês, depois de acessar o download, microsoft.com/downloads, você tem acesso a esse pôster. Só você digitar aqui, ó, ecossistema, Cloud Ecosystem Pôster. E aí você vai ter acesso a isso daqui e não só isso, para cada quadrante dessa, por exemplo, armazenamento, virtualização, você tem um outro pôster também detalhado que mostra como que funciona essa arquitetura. Ok? Agora, a gente cai aqui dentro dessa intersecção das nuvens, que é a transformação do nosso data center. Eu tenho a minha LAN, eu vou movimentar isso para algum outro tipo de local, ou fazer uma intersecção entre essas nuvens, para que eu possa ter uma nuvem híbrida. O que é esperado? O que é pedido? É pedido que eu tenha, seja possível ter uma virtualização escalável, independente da plataforma de virtualização que eu esteja falando. É necessário que eu esteja conversando com a empresa consolidada e é necessário que eu tenha, é pedido, né, que eu tenha um ambiente híbrido dentro desse contexto, que ele me permita isso. Anatomia desse data center moderno, olhando para aquela primeira foto lá. Naquela foto eu tinha algo relacionado com isso, ó. Processamentos definidos, armazenamento, rede, naquela primeira foto. Porém, quando eu falo da transformação do data center, eu não estou mais olhando só o meu data center, eu estou permitindo que eu faça a integração com os outros tipos de capacidades de processamento que não seja somente local. Que aí eu estou falando em Azure, estou falando de um provedor de serviço. Desta forma, eu tenho aí o gerenciamento da minha estrutura. Bem como, dando continuidade a essa anatomia do data center moderno, o nível de maturidade deve ser evoluído para um conceito claro chamado catálogo de serviço. Muitas empresas hoje não têm e tem pouco, ou se tem de excesso e a grande maioria não tem, que é justamente um catálogo de serviços pré-definido e publicado. Veja só, a área de TI, basicamente, ela presta serviço para as outras áreas dentro da empresa, correto? Então, você trabalha lá hoje, você tem o seu job description, você faz isso, isso e isso. Tudo que está no seu job description é o quê? São solicitações de serviços que você, eventualmente, deve fazer no dia a dia para agregar a companhia. Todas essas solicitações da sua área deveriam se estar publicadas num portal e toda a empresa entra dentro desse portal e faz a solicitação. Ou seja, solicitar um backup, solicitar uma senha, solicitar um ambiente de homologação, um ambiente de QA, qualquer tipo de sua requisição para o time de TI. Hoje você recebe requisição, não recebe? Você recebe um e-mail, alguém te liga, ou te chamam para uma reunião, vamos fazer uma reunião, vamos montar um novo ambiente de desenvolvimento aqui, aí você tem a demanda, você vai e faz.
que nós estamos falando é você ter um portal que você tenha isso tudo publicado. Desta forma, você consegue ter planos de tenancy, por exemplo. Veja só, dependendo da empresa, eu tenho centro de custos separado. Então, quem consome o storage não é TI. Quem consome storage é marketing, é financeiro, é comercial, é diretoria. No máximo, TI consome lá o / softwares. Né? Mas quanto custa o storage? Milhões. Ah, mas quantos tera? Tem 5 tera de storage lá. Mas por que TI está comprando storage de 5 tera? Porque a empresa pediu, não é porque a TI gosta. Ok? Quando eu elevo esse nível de maturidade e tenho esses centros de custos separados, eu consigo ter planejamento e faturamento, chargeback, que é o caso, consigo falar, ó, desse storage financeiro consome tanto de espaço, 2 tera, 2 tera custa X. Tá aqui, ó. Você paga, você que usa. Aí depois, no planejamento estratégico corporativo, vai falar que é TI, que o custo é de TI, porque TI tem que comprar, TI é um custo, diminui custo, mas para de gravar arquivo duplicado dentro do storage. Então, aí entra dentro da estratégia de governança. Tá? Que não só isso, também gerenciamento de mudança agrega toda essa transição. Então, essa anatomia representa muito essa questão agora da administração do serviço. A partir do momento que eu tenho isso, montei a minha estrutura, tenho os meus serviços de administração, a partir disso eu consigo entregar continuidade de negócio. Eventual necessidade, que eu tenho algum banco de dados, algum processamento ou alguma aplicação publicada, seja no meu ambiente local ou na nuvem, eu tenho essa possibilidade de fazer esse transbordo desse processamento. Okay? Para que eu possa chegar nisso, existem alguns requisitos que são solicitados. Primeiro requisito dessa transformação de data center que é a pedida. Migração com 0 de downtime. Isso é um dos principais pontos. Integração, passei aqui, volta aqui. Integração open source e ter, obviamente, escala e desempenho. Como que a Microsoft entrega isso com Windows Server 2012, R2 e System Center? Novos recursos, quando eu falo de host, capacidade, eu posso ter uma máquina física com até 4 teras de memória, consigo colocar em cada máquina aqui 1024 máquinas virtuais, ou falando em máquina virtual, eu posso ter uma máquina virtual com 1 tera de memória RAM. Então, veja o poder de processamento. Não que você vai ter isso, mas em algum momento você, ou seu cliente, ou alguma demanda, você tem essa necessidade, você tem essa capacidade de fazer isso. Até mesmo escala, poder de escala de cluster, podendo chegar até 64 nós de cluster com 8.000 máquinas virtuais dentro desse pool de cluster. Okay? Então esse é o tipo de transformação de data center que é possível você fazer com o Windows Server 2012. Isso dentro da tua casa, por exemplo. Tá? Rede dinâmica, por exemplo. Quais são os requisitos? Tem que ser uma rede automatizada, pool de recursos, isolação aqui dos tenants, quando eu tenho, por exemplo, sou uma empresa de hosting, eu presto serviço para outros players, então eu faço armazenamento de serviço. Ser aberto e extensível. Como que System Center mais Windows Server 2012 entrega isso? Veja, aqui eu tenho uma rede dinâmica. Eu tenho 3 redes, diversos serviços espalhados, porém eles estão em locais diferentes, eles estão em redes diferentes. Mas qual é a percepção de quem consome esse serviço? A percepção de quem consome esse serviço é uma percepção de que o serviço está funcionando, independente da rede de onde ele esteja funcionando. Veja, ele estava em cada canto, estava no provedor de serviço, estava local, estava no Azure, estava lá, mas assim, estou consumindo o serviço. Essa é a transformação que se dá quando a gente fala de data center. Ok? Isso, veja só, a Microsoft fez umas grandes parcerias aqui com todo esse pessoal aqui, que permite que eu tenha um ecossistema aberto extensível. O que é isso? Todos esses caras aqui, eles têm uma ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ferramentas que permite que você agregue recursos no Hyper-V, por exemplo. A possibilidade de você colocar firewall na camada de virtualização, a capacidade de você melhorar aquela questão de VLANs, aquela questão de filtro de pacote. Então, tudo isso daqui são ferramentas. Por exemplo, a Cisco tem um módulo fantástico, é Cisco Nexus 1000V, que permite que você consiga trabalhar com virtualização de rede em cima de Cisco. Aquele camarada que é CCNA, CCNP, que trabalha lá no Cisco, vai lá, entra no data center, pega a caixa e configura.
aquele mesmo iOS Cisco foi importado para dentro do Hyper-V através desse Nexus 1000V. Então o cara quer CCNA lá, não sei o que, ele consegue configurar todas aquelas rotas trabalhando onde? Numa rede virtual. Ele não é mais um switch do modelo XPTO da Cisco. Não, é tudo virtualizado. Isso daí já é uma realidade. Ok? Não só isso, como também essa outra abordagem mais extensível aqui, que é a abordagem do data center local, data center no Azure. Preciso fazer uma conexão entre eles. Tem algumas maneiras, né? Duas maneiras. Ou eu faço uma VPN, ou tem um outro conceito chamado Express Route. A VPN, praticamente, é isso aqui. Tem a minha internet, pego um roteador, fecho a VPN, eu consigo acessar. Mas esse acesso aqui, fazer uma pergunta, fazendo um link com aquele desenho, é LAN to LAN, não é? Quando eu fecho a VPN, eu pingo aqui, dou um barra, põe no domínio, acesso, é como se estivesse do lado, correto? É exatamente essa experiência que é entregue quando você configura isso com o seu data center Azure. Você tem a mesma experiência do que o seu LAN to LAN. Você tem a mesma experiência. Tá? Agora, caso você não tenha interesse ou tenha algum tipo de aplicação que tenha necessidade de maior performance do que você trafegar pela VPN aqui, existe a possibilidade de você trabalhar com alguns... Isso aqui é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, acho que quem está já homologado é a Log. O Data Center a Log, ele já está homologado para permitir fazer o Express Route. O que é o Express Route? Eu estou local no Azure. Como que eu cheguei aqui? Eu passei pela internet, correto? Mas digamos que quem entrega esse link de internet aqui é a Log. Entrega o link para o cara, correto? Mas a Log tem uma parceria com quem? Com a Microsoft, com a Azure, é homologada. Então a Log, ela tem uma perna dentro do data center do Azure. Então quando ela vê que o seu tráfego não é para a internet e é para o Azure, a Log roteia. Então se você contratou da internet um link de 10 MB, você vai sair na internet 10 MB, mas para sair para o Azure você vai sair a 100 MB, porque é uma outra, ele roteia, porque ele que é o seu gate. Imagina que esse seja a Log. Não é como se fosse... É dedicado mesmo, cara. É dedicado mesmo. A gente já me confundiu, porque ontem me falaram que já era como se fosse MPLS. Se eu for contratar, eu tenho que contratar do outro lado com a Log. Mas é com a Log que você contrata. Do meu lado, do lado de lá eu contrato com o ESO, que simplesmente vai lá e debita dos meus créditos. Sim. E do lado de cá, eu tenho que contratar com a Log. Vou ter que contratar um link com a Log, então. Eu tenho que contratar Você tem que contratar um link com a Log. Você tem que contratar o seu link, por exemplo. Hoje quem é... Eu pago duas vezes. Eu pago lá com a Microsoft, por ela me liberar do lado de lá e do lado de cá. Hoje quem... Isso aí é que você tem o seu DC dentro da Log já, para que você use a infra dela para sair direto para o Azure. Que aí sua nuvem híbrida vai ter latência mínima possível. Sim, mas veja só, eu acho que a Log não é um bom exemplo porque ela já é um data center, a gente tem essa... Ela coloquei, vamos pensar no Avivo da vida. Então, a NET, que entrega um cabo de dados, eu acho que é melhor NET. A NET, ok. A NET teria que ter essa parceria com a Microsoft para ela ter uma perna dentro do Azure, para aí sim fazer um Express Route funcionar. Sim, exatamente, entendeu? Por isso que eu falei, você teria que contratar a Log? Sim, teria que contratar a Log, né? Isso, você contrata como provedor, exatamente. É quem te entrega o sinal, quem te entrega o dado de internet, o link, tem que ter essa parceria com a Microsoft. Isso, Express Route. Agora, por exemplo, eu tenho aqui, o meu link de internet é NET. Ok. Eu quero trabalhar com isso, mas a NET não virou parceira. Quem virou parceira foi a Vivo, por exemplo. Ok, o que você vai ter que fazer? Vai ter que contratar só Vivo, exatamente. Você vai ter que encontrar um link de internet Vivo para permitir que você acesse o Express Route. Sim, é. Tranquilo? Respondeu? Porém, aqui no Brasil ainda, igual eu falei, a Log já tem outros players que já estão chegando próximo disso, tá? O que eu fiz aqui? Como se dá o processo? Só recapitulando um pouco aqui. Eu tenho este portal, que é o portal Purview, um novo portal, que eu entro nele como portal.azure.com, correto? E eu tenho o outro camarada aqui, que é o famoso conhecido, que é o manage.windowsazure.com, ok? São duas coisas distintas. Porém, um tem um link para o outro. Ó. Se eu clicar aqui, ó,
admin portal, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para o outro. E lá no outro também tem uma opção de você voltar para o portal. Existem coisas que você só faz lá e existem coisas que você só faz aqui. Existe uma mescla desses dois camaradas, correto? Porém aqui, ó, eu também tenho o meu catálogo, que eu consigo subir no ambiente, eu consigo provisionar minhas máquinas, consigo ver qual que é o meu valor da minha subscription e outras informações aqui também. Aqui, que é a console de gerenciamento, eu estou falando nessa questão de extensão do data center, que basicamente eu vou ter que fechar uma VPN entre o meu ambiente local e o meu ambiente no Azure. Ok, como que eu faço isso? Eu crio uma nova rede. Eu venho aqui, ó, criar nova rede virtual, criar uma rede custom. Qual o nome da rede virtual? Demo. Aonde que vai ficar localizado? Brasil, Sul. Ok, eu estou criando uma rede virtual lá no Azure, chamada de Demo Azure. Muito bem. E essa rede virtual que eu estou criando, eu posso fazer o link dessa rede virtual e informar para essa rede virtual qual é o DNS dessa rede. Então todo mundo que se conectar nessa rede já vai receber um DNS, um DHCP, já vai receber um DNS. Ok, qual é o DNS? Na configuração que eu faço quando eu tenho que trabalhar com a estrutura de extensão de data center, na criação da rede, eu já defino o meu DNS local. Eu já defino o meu DNS no ambiente on-premise. Então eu venho aqui, ó, defino o meu DNS no ambiente on-premise. E falo que ela vai ser ou uma conexão point to site ou site to site. No nosso contexto, justamente é o site to site. Um point to site é o seguinte, é algum desktop, algum vendedor ou alguém andando por aí que quer se conectar VPN no Azure para consumir serviço. O DNS lá podia ser uma máquina virtual minha de um AD secundário meu no IaaS, também ou não? Desde que esse seu AD secundário no IaaS já esteja na mesma VNet para permitir essa comunicação de rede. Mas poderia. Eu teria que essa máquina no IaaS, eu tenho que estar ela no mesmo segmento de rede, senão não vai... No mesmo segmento de rede. O problema aqui é a conectividade. O endereço IP que você está colocando ali é de uma máquina o quê? E da minha máquina no meu ambiente local, no meu on-premise, 1/24. Tá? Muito bem. Agora, eu venho aqui e defino a rede local. A rede local, eu vou criar uma nova rede local. Aqui, no caso, eu vou falar para ele criar uma nova rede local aqui. Ó. Local rede, ele vai... Aqui. Então, ele já até trouxe uma representação aqui da minha rede no Azure e minha rede local. Nosso objetivo aqui é fechar essa conexão VPN. Ok. Tem algum caso que o cara fala, eu quero um firewall no meio disso aí ou não? Quero ter um firewall da minha rede local on-premise com esse ambiente Azure. Mas vai ter. Vai ter, né? Você vai ter o seu firewall, você vai abrir as portas no teu firewall para permitir a passagem do IPsec. Exatamente. TMG, exatamente. Você vai ter, foi lá, você vai ter teu firewall, ou ele vai fechar a VPN, ou vai ter o seu roteador que vai passar. Mas você já tem o seu firewall. Imagine que aqui na tua casa você tem o teu firewall. Tá? Então, qual a representação? Azure, local e DNS local, tá ok? No ambiente local. Dá o Next agora. Isso é o passo a passo para você configurar a conectividade do Azure na sua LAN, tá? Se você quiser sair daqui e fazer esse procedimento, você vai conseguir. Agora, ele está te perguntando o quê? Ele está te perguntando qual é o IP, qual é o nome aqui, ele te pede o nome da rede, eu vou colocar o nome da rede, eu vou colocar minha casa, ok? Ficar claro, né? E aí eu vou colocar o IP da onde? Do meu firewall, do meu roteador. Vou lá no meu link de internet, qual é o meu IP? No meu firewall de borda e vou colocar o IP dele aqui. Exatamente, eu vou ter que verificar qual é o meu firewall, o meu IP, vou colocar o meu IP aqui. Tá ok? Neste caso aqui eu vou colocar um IP bem 222. Eu vou pegar um IP aqui, que é o IP, por exemplo, que eu estou saindo aqui, ó que firmeza. Aqui, ó, pronto. Pegar o IP. Claro que eu não vou conseguir fechar essa VPN aqui, né, pessoal? Só estou mostrando para vocês como que vai ser, porque
Eu tô... Você vai precisar de um certificado aí também, né? Mas ele gera um self-service certificate para poder passar isso. Fica vendo que ele vai te dar uma tela. Ó, coloquei o IP aqui, correto? Agora aqui eu vou colocar o endereçamento IP 192.168.0.0/24. Ok. Então, seguinte, imagine que se eu fosse fechar uma conexão VPN, eu tenho que saber qual que é a faixa de endereçamento local e qual é o gateway. Então foi isso que eu informei. Qual é a faixa de endereçamento da LAN e qual é o gateway. No próximo Next, eu vou informar qual é a faixa de endereçamento da WAN e depois ele vai informar o gateway. Avançar, próxima tela eles perguntam, ok, qual que é o seu endereço do Virtual Network? Aqui, ó que legal, eu vou deixar bem sugestivo. Por exemplo, imagina que eu tenho um /24 na minha LAN limitado lá do 254, ok. Eu vou justamente fazer uma transição com a nuvem porque eu dou um /8 ali, eu tenho maior capacidade de crescimento na nuvem. Então eu vou deixar justamente assim. A única coisa que eu preciso fazer, adicionar o gateway. Eu venho aqui e adiciono o gateway dessa subnet. Mas veja que ele já está preenchido. Ah, não quero preencher, vou mudar, porque eu posso vir aqui, ó, coloca /16, tranquilo. Coloca um 16 aqui, altera o barramento. A única coisa que ele pede para você fazer é o quê aqui? Colocar um gateway. Ok? Colocar um gateway. Colocou o gateway, tá pronto. Você acabou de criar a sua rede. Está criando a rede aqui. Ó. Mais uma rede. Vamos pegar uma rede que já está pronta? Vamos. Está aqui. Ó. Azure VPN. Está aqui. Ó. No Azure VPN, que é o ambiente meu que já está configurado, o que acontece? Depois que eu crio, ele não cria o IP público. O IP público ele não cria. Demora uns 15 minutos para ele criar um IP público. Aí depois que aquela rede terminar, ele vai ter um botãozinho que eu vou clicar assim, adicionar gateway. Aí ele, gateway estático ou dinâmico? Aí eu falo, dinâmico ou estático, dependendo do seu... Nesse processo que eu fiz aqui, eu estou conectando via RHAS. Tem um RHAS simples, peguei aqui, ó, esse download de script, é um PowerShell, um PS1, executei no meu servidor que vai ser RHAS, ele instalou o RHAS, configurou o RHAS, criou o conector e deu o GET de conexão. E aí ele já efetuou essa conexão VPN. Eu consigo visualizar que esse cara está com a VPN fechada, por quê? Porque se eu pegar qualquer outro tipo, ó, se eu pegar um Produção Azure, que eu estava brincando aqui, ó lá, esse cara aqui, ó lá, está com a VPN quebrada. Por mais que eu já configurei um IP público para ele está com a IP privada. Ele não está com a VPN fechada. Eu posso fechar várias VPNs para subnets diferentes? Sim, posso. Única questão, existe um consumo dentro do Azure quando você cria esse gateway. É pequeno, mas existe um valor que é cobrado por você criar esse gateway. E o certificado? Não tem um certificado para isso? Aí que tá, né, meu amigo? Ele já criou a estrutura aqui, ó. Ó, certificado. Vou até pegar esse cara aqui, ó. Ó lá. Ele já monta a estrutura. Ó, esse outro aqui também, ó. Certificado só vai estar disponível quando ele monta para point to site. Site to site, ele já cria a estrutura. Eu vou entrar dentro da VPN, você vai ver que ela vai ser uma VPN criptografada IPsec. Veja só. Aqui, nessa VPN que está fechada, eu posso entrar nas configurações da VPN, consigo ver quem é meu DNS local, o tipo da minha conexão, a minha rede LAN e o meu IP WAN. Esse IP WAN, qualquer máquina virtual que eu criar no Azure, associar para essa VNet, o que acontece? Ele vai via DHCP dele, vai entregar esse pool de endereçamento. Como que funciona isso? Ó, imagine que agora eu vou criar uma máquina. Computador, vamos aqui, cadê? Virtual Machine, criar uma Virtual Machine da galeria, vamos lá. Windows Server 2012, muito bem, vou colocar aqui. Ok, next. O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Aqui que é o segredo. Essa máquina que eu vou criar agora, ela tem que estar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó.
Ó, você viu que essa teste que eu fiz aí, ó, Azure, Demo Azure, tá aqui já. Então, eu estou criando uma máquina, eu tenho que associar isso. Esse é o segredo. Na hora que eu crio ela, eu associo. A partir do momento que se eu criar 10 máquinas virtuais agora, e as 10 eu conectar nesse Azure VPN, as 10 vai estar falando com a minha LAN. Assim que a máquina sobe, ela já recebe o IP do meu DNS local e já sai pingando no meu ambiente local, e aí faz o que eu fiz. Pega, coloca no domínio local. Ah, quero subir um domain controller. Descer promo, subir um domain controller para o ambiente do ambiente local. Vai replicar. Ah, sobe um cluster. Eu vou mostrar para você. Então, você falou que ele gera um PS1 lá depois para que eu configure o meu RHAS. RHAS. Mas e se eu tenho uma appliance de VPN lá, como é que conecta esse cara daí nessa VPN que você criou aí? Mas aí que tá. Isso é um script para quando você trabalha com RHAS. Quando você trabalha com outros tipos de provedores, aí você tem outros meios de informar como que ele vai fechar essa VPN. Dá para fechar a VPN com aquele D-Link, né? Não tem uns D-Link lá, uns TP-Link que fecha a VPN? Também dá da mesma forma. Não quero trabalhar com RHAS, quero trabalhar com um outro appliance e tal. Só que daí não é com esse script. Você já aí tem que seguir um outro procedimento que ele vai trazer para você. Oi? Sonic Wall, não sei se você consegue o script. Mas aí não seria que assim, se você vai para uma WAN que tem um appliance de firewall já, cara, o cara vai pedir para você colocar dentro do appliance lá a faixa de rede e as portas, cara, e quem tiver na rede rede que está querendo entrar, se tiver dentro daquele perfil de subrede e tudo mais, vai passar, cara, é o que é mais comum. Basta importar, porque veja só, olha como que você tentar. É que eu não tenho um exemplo desse de appliance. Quando vai conectar na VPN, não tem que informar Não, mas quando você faz a VPN, Não, mas deixa só. Azure com o IP que você configurou. Então chegar no seu É. lá uma requisição, Ele vai liberar, mas é que eu quero mostrar isso aqui, ó. É que aqui eu não tenho essa configuração, mas este IP aqui, ó, nesse script já está informado o IP e uma chave. Aquela frase, um hash. Ele já cria isso. Aí, quando eu configuro o RHAS com isso daqui, ele faz a mesma coisa. Ah, eu não tenho isso. Eu tenho um appliance, um TP-Link. Ok, você vai colocar esse TP-Link, mas só que daí ele vai te trazer, você vai vir pedir para criar uma chave. Ó. Você pede para criar uma chave. E essa chave, Ctrl-C, Ctrl-V no seu firewall, no seu appliance, para permitir que você feche o túnel VPN deste IP com esta chave com a ponta. Entendeu? Aí ele fecha o link. A questão é que com o script você não vê essa questão da chave. Mas se eu não estou trabalhando com RHAS, eu quero eu fazer o que o script está fazendo, como que é? Aí eu tenho que vir aqui, ó. Se abrir o script do Sysquaz, ele Dá. consegue pegar todas as informações e utilizar exatamente. Sim. fechar com checkpoint. Correto. Correto. Ó, mesmo porque, deixa eu pegar aqui, se eu clicar aqui, ele vai trazer o download, mas... Ó lá, cliquei para fazer download. O que ele me perguntou? Meu, você vai fazer download dessa VPN, mas vai ser o quê? Juniper, Cisco ou Microsoft? Ah, vai ser Cisco. Ah, vai ser Cisco? Qual módulo? Tá vendo? No caso do RHAS, o que eu fiz? Entrei aqui, Microsoft, RHAS, qual versão do RHAS? 2012, ok, ele baixou para RHAS. Mas veja, tem um pacote um pouquinho limitado ali de devices que permite a conectividade. Então aí a gente tem que partir por outros meios, por exemplo, pegar a chave, eu gero a chave, Ctrl-C, Ctrl-V no meu TP-Link, por exemplo. No meu D-Link lá eu consigo fechar essa VPN e não usar RHAS. Até mais fácil gerar chave. Exatamente. Tranquilo? Então, basicamente, é essa a possibilidade dessa conectividade, que me mostra aqui essa estrutura de desempenho. Muito bem. Dá uma olhada nesse camarada. Qual é o IP dele? Ó? Dá uma olhada aqui. Ó. 10.0.0.4, num barra 15 ali, mais ou menos isso. Barra quase... Ó. Ok. Se você olhar aqui, ó, ele está pingando uma outra máquina que está na mesma VNet dele, que é do Azure, ok, mas agora eu vou pedir para ele bater aqui na minha LAN, no meu Windows, no meu ambiente on-premise. Veja só. Oi. E se eu crio uma estrutura que eu quero isolar esse ambiente aí do meu ambiente on-premise, eu posso também? Isolado. Quero clonar meia dúzia de máquina para esse
esse ambiente virtual aí para simular uma migração. Vou mostrar. Também? Vou mostrar. Vou mostrar. Veja só. Eu tenho esse ambiente pronto aqui. Quem é esse camarada aqui, ó? Esse camarada aqui é aquele outro camarada, é o local, e esse camarada aqui é o camarada lá no Azure. Então esse camarada local está com o IP 010, certo? Pingando normalmente o 004, que é o outro cara que está aqui no Azure, que é esse aqui, ó, 004, e esse é o 9268.010. Essa conexão VPN, quando eu fechei com o RHAS, estabeleceu esse tipo de comunicação. E aí no meu ambiente local, o que eu tenho no meu ambiente local? Eu tenho isso aqui, ó. Aí eu falei, vou preparar a demo para essa palestra. Deixa eu procurar aqui, ver o que eu vou fazer. Então, o que eu fiz? É meio doido, os caras falaram que isso daí é voodoo, mas é fantástico. Ó, o que eu tenho aqui no meu Hyper-V? Isso aqui é lá na minha empresa lá, tá? Eu tenho aqui um domain controller. Aí eu falei, ok, eu tô com a VPN, o cara de lá tá pingando, por que não subir um domain controller lá? Aí eu fui descer promo lá naquele 4, subiu, eu vou até entrar ali. Aí subiu, replicou AD, replicou DNS, cria o usuário aqui e aqui. Ó, domain controller legal, como se fosse LAN, já tem, ó, beleza. Não, eu não federei, eu subi com um domain controller adicional do domínio existente. No Azure, exatamente. A primária ficou na sua rede, a secundária ficou lá. Exatamente. Tenho 2 domain controllers. Mas por que coisa de voodoo? Isso aí Não, é porque eu ainda não falei o final. Aí, não contente, eu subi 2 máquinas aqui. Chamei de SQL1 e SQL2. Aí lá, eu subi outras 2 máquinas. Chamei de SQL3 e SQL4. Tudo em Cyber 2012. Aí eu falei, vou subir um cluster com essas 4 máquinas. Aí eu entrei numa console chamada Validation Cluster, mandei validar o cluster, sem storage, sem nada, com uma placa de rede, que tá uma placa de rede para cada um, subi o cluster. Não contente com isso, Cluster híbrido, com 2 máquinas no seu... 2 aqui, 2 lá, exatamente. Não contente com isso, eu falei, pô, 2 sem storage, sem nada, se 2 cair, meu cluster morre, por conta do número de votos. Eu vou colocar um witness, aí eu coloquei ainda um outro witness usando DFS entre os 2 domain controllers. Aí eu subi um DFS nos 2 domain controllers, criei um nome, namespace e publiquei via witness no cluster. Aí, não contente com isso, dentro desse cluster eu instalei o SQL realmente, coloquei always on de um banco de dados de um SharePoint que está instalado no front-end e back-end nesse ambiente. Por isso que falaram que é meu... Exato. Agora eu vou te mostrar o voodoo, quer ver? Ó? Você vai dar um shutdown numa aí e vai simular um... Quase. É que ainda eu não... Como eu não testei isso, eu falei, será que eu faço ou não faço? Faço ou não faço? Aí eu fiz... Mostra aquele que funciona. O que funciona. Todos funcionam. Faz um mês. Muito bem. Eu vou entrar aqui no SQL. Olha o SQL aqui. Impressionante que minutos antes de começar a apresentação, vocês estavam no coffee ali, não estava funcionando nada. Por quê? Porque eu estava no Wi-Fi ali, eu mudei para o Wi-Fi aqui, esse TS aqui, que é o da empresa, caiu. Eu falei, é o cabo e tal. Aí eu desliguei o Wi-Fi e tem um access point aqui. Ó. Tudo funcionou. Parece coisa assim, boba, mas... Nossa. Essa tela é comum para vocês? Ó. Essa tela aqui? Que é 2 lá, 2 aqui. Isso que eu chamo de transformação no data center, entendeu? E não contente com isso, olha qual é a capacidade do ser humano. Aquele cluster de Always On de SQL está aqui, ó, é um recurso que está publicado aqui. Então veja só, eu estou local, certo? Estou local. Aqui eu estou no Azure. Vamos pegar o SQL do Azure aqui. Vamos pegar o SQL aqui. Logar aqui nele. Olha ele aqui, ó. Então, entrar aqui, nós. Aqui, ó, os 4 nós aqui. Isso aqui é lá no Azure. Agora, essa aqui é a percepção que eu não sei que mágica é essa, mas o voodoo está aqui, ó. Se eu criar um recurso local no meu ambiente de cluster,
Veja só, vou criar algum tipo de role que eventualmente eu quero colocar em disponibilidade, ok? Algum tipo de serviço que eu queira colocar em alta disponibilidade. Se eu entrar aqui, ó, no meu ambiente on-premise e clicar aqui, ó, olha o que acontece. Já apareceu o recurso lá no Azure. Online. Online. Então agora basta eu configurar o recurso aqui, falar que tipo de serviço é, colocar em alta disponibilidade. Ah, não, configurei errado, eu não quero, vamos deletar isso aqui. Ah, mas vamos deletar do Azure. Não quero deletar daqui, eu quero deletar de lá. Então vamos no Azure. Vem aqui no Azure, no SQL no Azure, direito, deletar. Cadê? Ó, deletar. Ele vai perder a confirmação, sim. Sim. Fica olhando. Quando a ampolinha sumir, ele some aqui de baixo. Pum. Cadê o voodoo? Eu não sei. Tá aí em algum lugar. Ok? Um outro ponto. Fazer esse mesmo tipo de experiência com DFS. Um conceito bastante claro que vocês usam via Active Directory. Veja, eu tenho aqui no meu ambiente on-premise um domain controller aqui, ó. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui, ó. Olha o DFS que eu criei aqui, ó. Serviço de DFS. Se eu pegar um tipo de estrutura, que é aquele quórum que está servindo para o meu cluster, eu consigo olhar quem são os meus servidores namespace, por exemplo. Quem são os dois servidores? Está aqui, ó. Um servidor DC local e o DC2 do Azure. Tá vendo? São os dois servidores que hospedam e seguram esse namespace. E agora, vamos fazer o seguinte. Vou entrar aqui. Cadê? Aqui, ó. Opa. Ok. Agora, eu estou aqui, ó, no meu namespace. Vamos fazer o seguinte. Digamos que esse seja um servidor de arquivo do time de vendas. Ó. O time de vendas deu um / datum rede / vendas. O cara vai digitar documento, vai subir dado, vai subir informação. Veja, que é um DFS. Podia ser um cluster de servidor de arquivo. Só que é um DFS entre Azure e on-premise. Eu estou aqui, ó, no Azure, por exemplo, ou no on-premise, tanto faz. Se eu chegar aqui agora, criar um arquivo ou atualizar alguma coisa, o que acontece? Ele já criou ali, ó. Tá vendo? Ele já é online. Vamos fazer o contrário. Vai que é só a ida, tem a volta, né? Vamos fazer o contrário. Vem aqui. Mesma coisa. Ó. Esse aqui vai ser o amigo Donda. Isso é pra você, Donda. Donda. Aí, ó. Já fui lá, ó. Donda. No Azure. Matrix. Tipo Matrix, cara. Entendeu? Nada nessa mão, nada na outra mão. Puf. Ok? Então, essa estrutura que eu montei, dessa transformação em data center, onde eu tenho uma conexão... Quebra a VPN lá e faz de novo. Oi? Quebra a tua VPN lá e faz de novo. Agora! Essa porra não dá do outro lado. Amigão, agora! Missão dada é missão cumprida, correto? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar num cara chamado RHAS e vou quebrar a VPN, beleza? Não, quebra a VPN lá, não. Quebra lá no Azure. Lá no portal. Aqui? Desconect? Tem certeza? Ó, vou quebrar a conexão, hein? Tá vendo? Tem que... Demo assim. Surgiu a demo, entendeu? Quebrou a VPN? Trabalhar no DFS fácil. Igualzinho. Igualzinho, vamos lá. Eu vou tentar enquadrar as janelas igual estavam. Agora, aqui, ó, tá igualzinho. Seu nome? Anderson. Anderson. Do Azure para cá ou daqui para lá? Ok. Anderson, pergunta clássica. Vai funcionar? Vai aparecer do outro lado? Cadê o bagulho? Aqui. Cadê? Não, cadê? Tava aqui. Eu deixei enquadrado, não deixei, Donda? É a porra
De novo, de novo. Ó, deixei enquadrado, eu bati com o dedo aqui. Ó. 5 minutos só? Nem comecei. Ó, aqui, ó. De novo, o Anderson não... Ó. Como que isso está funcionando, cara? Como que isso está funcionando? Boa, a VPN nem conectou, verdade. Não é possível, cara. Não, por isso eu falei, vou no RHAS. Ele falou pra ir lá, eu falei, ué. Não, vou no RHAS, cara. Você tá de brincadeira. Por que não é errado? Você quebrou lá a VPN. Eu sei, mas não quebrou, né? Não quebrou. Conectou automático. E ela conecta automático mesmo, por demanda. Tá configurado pra isso. Se cair, ela volta. Tá configurado assim. Volta lá no portal. Entendeu? Ah, quer que eu volte no portal? Tá. Volta lá no portal. Ali, ó, conectou. É, ó. Ah, que susto, meu. Eu sabia disso. Posso ir no RHAS? Vou no RHAS. Tá certo, desconectei, o RHAS viu que caiu, ele mandou de novo. Foi. Ótimo, entendi. Obrigado. Eu falei, caramba, como que eu fiz isso? Nossa, meu, ó. Deixou alguém criando as palavras. Não, ó. Olha o nome do cara, faz o teste. Na hora que você fez ali, eu criei aqui rapidinho. Não. Foi. Ô, voodoo isso aí, rapaz. Vamos quebrar o RHAS agora. Agora, ó, quebrou. Vamos ver. Desconectou, tranquilo. Vamos dar um refresh aqui, porque eu não quero nenhum tipo de anomalia. Ah, lá, ele volta. Para o serviço. Para o serviço, Os caras querem Mas aí, Tá bom. Vamos lá, a gente para o serviço. Não, tá bom. Você quer ver o cluster cair, os 4 nós lá, né? Ok. o legal é que a demo funcionou. A gente quer ver não funcionar, né? É até isso que Chegasse 3 minutos antes aqui, né? É exata. A gente viu isso acontecendo lá no fundo. Não funcionando. O cara tá te trolando aqui, ó. Sofri pra colocar no ar. Um tal de stop. Já ouviu falar? Hã? Wait a minute. Hã? Opa, vermelho. Ah, sucesso. Quer dizer que se eu for no portal do Azure, aquele negócio tem que estar quebrado, certo? F5. Não, aqui eu nem desconfio, parei o serviço. Não, eu vou esperar. Claro que não é na hora que ele vai sair, mas eu vou até testar o ping. Vamos testar o ping. Ou fazer o teste de movimentação de... Cadê? Meu, que engraçado. Fiquei assustado agora. Agora... Não vai. Caiu até o TS lá. Caiu tudo agora. Caiu tudo. Olha lá. Não consigo nem logar mais lá. Ó. Ixi, Maria. Agora caiu tudo. Você tem crédito aí. Tem. O crédito tá acabando. Isso que eu tenho. VPN caiu, pessoal? Caiu. Os caras querem ver não funcionando, né? Você viu? Vamos ver aqui agora. Agora tem que voltar lá para mostrar, né? Mas aqui, ó, a questão é... Ó. Fim. E eu nem cheguei na metade. Mas beleza. Mas o que eu tinha que mostrar, eu mostrei, que é a extensão do data center. Cadê o DC? Tá aqui o DC, agora eu vou criar outros arquivos aqui para que vocês possam comprovar que realmente não é voodoo, né? Correto? E esse cara aqui não quer conectar. Boa, por que não quer conectar? Vamos, conecta aí. Ah, não é esse nome não, rapaz. Vamos voltar. Enquanto isso, a gente retoma aqui. Ah, é o Rara que vai fazer, o Rara espera um pouquinho.
Pessoal, ponto importante dessa questão de transição de data center. A capacidade, deixa eu até pular para um slide aqui, porque agora, senão eu vou atrapalhar a palestra do Rara. De você trabalhar com isso daqui, ó. Eu já vou direto nos conceitos claros. Storage Space. O Windows Server 2012 tem a capacidade de você trabalhar com Storage Space. O que é isso? Você tem diversos discos conectados no seu servidor, você eventualmente não tem um storage, ou você tem um storage, mas não quer pagar pela ferramenta de gerenciamento de storage, que é um preço mais elevado. Então tudo isso você consegue resolver via Storage Space. Existe já alguns fabricantes que são homologados, já permite você gerenciar o seu storage utilizando o Storage Space, que é um recurso do próprio Windows Server 2012, que permite você criar os discos, fazer todo o tipo de gerenciamento. Ok? Eu gostaria agora de tentar fazer uma outra demonstração dessa extensão de data center, mas o Rara está ali já olhando para o relógio, que é a do Azure Site Recovery. Mas essa daqui já está pronta. Calma aí, Rara. Pode vir para frente já, vai adiantando. Ó, o nosso amigo Donda já mostrou isso daqui. Eu queria entrar aqui no VMM, que tem um VMM aqui, que foi o ponto que eu gostaria de... Falei com o Donda para complementar a palestra dele. Mas não está logando aqui, então... não vai ter. Vou responder a pergunta... Eu vou fazer, tô vendo. Vou responder a pergunta do nosso amigo ali. Aquela questão do Recover que você comentou, eu tenho aqui lá no Azure, eu configuro Azure Site Recover. Para este Azure Site Recover, eu associo uma VNet, diferente daquela que eu criei agora de VPN. Eu não criei uma Azure VPN. Ó, dá uma olhada, o que eu fiz? Até você dá uma olhada aí, dona, para você ver o ambiente como que tá aqui, ó. Cadê Network? Network, aqui. Ó, dá uma olhada aqui que eu tenho aqui no meu ambiente. Eu tenho o Azure VPN, que é aquele lá que vocês já viram, e eu criei um NetDR. Criei uma rede de DR, tranquilo? Aí o que eu faço? Eu associo essa rede de DR com o meu ambiente de DR. Então tudo que subir no ambiente de DR vai subir com essa rede que é totalmente diferente dessa. Essas VNets não se falam, a não ser que eu outra lá na frente crie um Affinity Group, monte toda uma estrutura. Mas a partir daí eu não estou falando para elas se falarem. E tanto é que o endereçamento IP aqui é diferente, o endereçamento IP dessa VNet é totalmente diferente. Então a capacidade que eu tenho aqui de fazer é o seguinte, entrar dentro do Recover, entrar aqui, eu tenho algumas opções aqui, ó. Cadê? Opa, item. Isso, nuvens protegidas. Essa tela que eu quero mostrar, você vai no VMM, dentro do Service Manager, do System Center Virtual Machine Manager, você cria suas nuvens e informa que essa nuvem vai ser protegida. Aí ele aparece com a nuvem aqui, é isso que eu quero mostrar. Aí ele aparece com a nuvem aqui, aí você configura ela e ele faz isso. Eu tenho aqui algumas máquinas protegidas, no caso só uma. Ó, essa máquina está protegida. Então, se eu entrar aqui, eu consigo ver a propriedade dessa máquina. Qual é a propriedade dessa máquina? Ela está na minha rede LAN, no meu VMM, com esse externo switch. Aí eu faço o mapeamento de externo switch para um outro externo switch e faço a virada dela. Para depois, lá na frente, eu fazer um failover, por exemplo, um teste. Essa é a VM que ele vai subir no Azure para suportar esse DR. Ok? Então esse é o tipo de extensão, eu consigo fazer a saída e essa volta. Não contente com isso, tem uma outra telinha aqui que é bastante interessante, que é a telinha cadê? Network. Aqui, ó, recursos. Recursos do Azure. Aí, ó, Network. Eu tenho aqui meu ambiente local e o meu ambiente no Azure. Aí ele vai me trazer as redes e aí depois eu faço o mapeamento das redes. De qual rede fala com qual rede. Qual rede local fala com qual rede no Azure para permitir esse DR, por exemplo. Ok? Aqui, se eu, por exemplo, fizer essa loucura desse cara fazer um relacionamento com a VPN Azure, aí eu ia corromper o meu ambiente. Eu ia colocar o meu DR na mesma rede de produção, por exemplo. Ok? Então, isso é possível. Agora, você falando de VMware, eu conecto o meu VMware no meu VMM. No VMM, eu crio as nuvens e associo as máquinas virtuais VMware, que seja. Muito bem. A partir disso, eu consigo trazer esse ambiente para cá. Mas veja só, quem faz
esse salto é o Virtual Machine Manager, tá? Como que funciona isso? Simples. A hora que você manda configurar, ele fala, amigão, instala esse agente Azure Site Recovery Provider no VMM e instala este agente no Hyper-V. Aí funciona. Eu tenho que instalar um agente no VMM, instalar um agente no Hyper-V e fazer essa passada. Aí fica tranquilo. Lembrando que tudo isso daí é sem VPN, sem acesso a nada. Isso aí é tudo internet, é 443, que nós já falamos há pouco. Ok? Assim bem como funciona o Hyper-V Réplica. Quando você trabalhava com o Hyper-V Réplica, era tudo 80 ou 443. Não estou falando nenhum outro tipo de conexão a mais. Pessoal, acho que meu tempo se esgotou. Acho que é isso. Dúvidas, lástimas, lamentações? Deu para... Cadê? Dei F5? Dei. Então, o objetivo meu aqui foi trazer essa questão do data center moderno e mostrar como e materializar essa questão de você ter os dois ambientes. Acho que ficou claro para vocês a questão do ambiente, SQL e tal. Eu ainda poderia demonstrar o SharePoint, que tem um front-end e back-end. Tá ok? Então, é isso. Obrigado, pessoal, pela presença de todos aí. Até a próxima.